Imagine um tabuleiro de xadrez onde cada movimento é calculado, cada peça posicionada com precisão mortal, e o jogador mais poderoso não é aquele que ataca primeiro, mas aquele que espera, observa e, no momento certo, executa o xeque-mate com uma calma devastadora. Essa é a essência da sabedoria de Nicolau Maquiavel, um mestre do poder cuja visão transcende séculos e continua moldando as estratégias dos que dominam o jogo da vida. No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo na regra mais poderosa de Maquiavel: nunca reaja primeiro. Vamos explorar como a paciência estratégica, o silêncio calculado e a recusa em ceder à impulsividade podem torná-lo intocável, seja na política, nos negócios, nas relações pessoais ou até nas redes sociais. Prepare-se para um mergulho intenso, com exemplos históricos, casos modernos e conselhos práticos que você pode aplicar hoje mesmo. E se quer dominar o jogo do poder como Maquiavel, continue comigo até o final, porque este vídeo pode mudar a forma como você encara o mundo. O poder do silêncio. A arma invisível de Maquiavel. O estrategista renascentista que escreveu O Príncipe não era apenas um observador da política de sua época. Ele era um mestre em decifrar a natureza humana. Em sua visão, o poder não pertence ao mais forte, ao mais rico ou ao mais barulhento, mas àquele que controla o tempo. E o tempo, segundo Maquiavel, é dominado por quem resiste à tentação de reagir imediatamente. O homem que reage primeiro é o homem que perde o controle. Ele nos ensina, porque ao reagir, você se torna um fantoche nas mãos de quem sabe manipular suas emoções. Pense em uma situação cotidiana. Alguém te provoca no trabalho, faz um comentário sarcástico em uma reunião oposta. Algo nas redes sociais que parece um ataque velado. Sua primeira reação é responder, defender-se, mostrar que você não é fraco. Mas Maquiavel diria: pare, respire, espere, porque no momento em que você reage, você entrega o jogo, você mostra suas fraquezas, suas inseguranças, seu desespero por validação. O verdadeiro mestre do poder não reage. Ele observa. Ele deixa o provocador se expor, se enrolar em suas próprias palavras, revelar suas intenções. E então, quando o momento é perfeito, ele age, com precisão cirúrgica. Um exemplo histórico ilustra isso perfeitamente. Durante o Renascimento, Cesare Borgia, uma das inspirações de Maquiavel, era conhecido por sua habilidade de manipular o tempo a seu favor. Quando enfrentava inimigos políticos, ele raramente respondia imediatamente às provocações. Em vez disso, deixava que conspirassem, falassem, fizessem alianças frágeis. Enquanto seus adversários se desgastavam em intrigas, Borgia observava, reunia informações e, no momento certo, agia. Muitas vezes com uma jogada tão devastadora que seus inimigos nem percebiam que haviam sido derrotados até ser tarde demais. Ele não precisava gritar ou se justificar. Sua paciência era sua força. Agora traga isso para o mundo moderno. Pense em um líder empresarial como Elon Musk. Em 2023, quando enfrentou críticas ferozes sobre suas decisões no Twitter, agora X, Musk raramente respondia diretamente aos ataques. Enquanto jornalistas e influenciadores tentavam provocá-lo com manchetes sensacionalistas, ele permanecia em silêncio, deixando a tempestade passar. Quando finalmente falava, era com um tweet curto, muitas vezes enigmático, que mudava a narrativa. Ele não reagia, ele redirecionava. Essa é a essência da regra de Maquiavel. Nunca reaja primeiro, porque quem reage primeiro entrega o controle. Conselho prático. Da próxima vez que alguém tentar te provocar, seja um colega de trabalho, um parente ou um troll online, resista ao impulso de responder na hora. Espere pelo menos 10 segundos antes de dizer qualquer coisa. Use esse tempo para observar. O que essa pessoa quer? Qual é a intenção por trás da provocação? Ao pausar, você não apenas ganha clareza, mas também força o outro a se expor mais. A paciência é sua primeira linha de defesa. A reação é a entrega do controle Maquiavel. Entendia que a reação é uma forma de rendição disfarçada. Quando você reage, você mostra suas cartas. Você revela seu estado emocional, suas fraquezas, sua necessidade de validação. E pior ainda, você se torna previsível. O maior pecado em um jogo de poder. Aquele que reage primeiro não apenas mostra sua posição, mas fica preso a ela,
escreve Maquiavel. É como um general que ataca sem conhecer o terreno. Ele está apostando, não estrategizando. Considere o caso de Cleópatra, uma das figuras mais astutas da história. Quando enfrentava negociações com Roma, especialmente com figuras como Júlio César e Marco Antônio, Cleópatra nunca reagia impulsivamente. Ela deixava que os outros fizessem suas demandas, revelassem suas intenções, e só então respondia, muitas vezes com gestos calculados, como banquetes suntuosos ou silêncios prolongados, que deixavam seus interlocutores desconfortáveis. Esse controle do tempo lhe dava uma vantagem psicológica imensa. Enquanto Roma tentava pressioná-la, ela ditava o ritmo, tornando-se uma figura quase mítica. Hoje vemos isso em figuras como Angela Merkel, ex-chanceler da Alemanha. Durante crises políticas, Merkel era conhecida por sua abordagem esperar e ver. Quando a crise migratória de 2015 explodiu, por exemplo, enquanto líderes mundiais corriam para fazer declarações bombásticas, Merkel permaneceu em silêncio, analisando dados, consultando aliados e avaliando o impacto. Quando finalmente falou, sua decisão, abrir as fronteiras para refugiados, foi recebida como inevitável, não porque era popular, mas porque sua calma dava a impressão de que ela havia considerado todas as variáveis. Isso é poder, não reagir primeiro, mas fazer com que sua ação pareça a única opção lógica. Conselho prático. Em uma discussão ou negociação, treine-se para pausar antes de responder. Se alguém te pressiona para tomar uma decisão imediata, diga calmamente, vou pensar sobre isso e te dou uma resposta em breve. Essa pausa não apenas te dá tempo para planejar, mas também coloca a pressão de volta no outro, que começa a questionar sua própria posição. O silêncio como arma psicológica. O silêncio é uma das armas mais subestimadas no arsenal de Maquiavel. As pessoas temem o silêncio, ele observava, porque o silêncio cria desconforto. Quando você não reage, os outros sentem a necessidade de preencher o vazio, e ao fazê-lo, revelam mais do que pretendiam. É como um interrogatório psicológico. Quanto menos você fala, mais o outro se expõe. Pense em um exemplo moderno nas redes sociais. Em 2024, quando uma celebridade foi acusada de um escândalo, a maioria correu para publicar comunicados longos, tentando se justificar. Mas uma figura como Beyoncé, conhecida por sua discrição, simplesmente ignorou as especulações. Seu silêncio forçou os tabloides e os críticos a preencher o espaço com suposições, muitas delas contraditórias, que acabaram se voltando contra os próprios acusadores. Quando Beyoncé finalmente se pronunciou, foi com um comunicado curto e direto, que encerrou a discussão. Ela não reagiu, ela redirecionou. Historicamente, Abraham Lincoln usava o silêncio de forma semelhante. Durante a Guerra Civil Americana, quando seus generais ou aliados políticos o pressionavam por respostas rápidas, Lincoln frequentemente adiava, escrevendo cartas que nunca enviava, ou esperando dias para responder. Isso lhe dava tempo para reunir informações e fazer com que seus interlocutores, ansiosos, revelassem suas verdadeiras intenções. Quando Lincoln adia, era com uma clareza que fazia suas decisões parecerem inevitáveis. Conselho prático. Em uma situação tensa, como uma reunião onde todos estão falando ao mesmo tempo, experimente ficar em silêncio por mais tempo do que o normal. Observe como as pessoas começam a se explicar, a justificar suas posições ou até a mudar de ideia só para preencher o vazio. Seu silêncio não é fraqueza, é uma armadilha que faz os outros se desarmarem. O perigo do ego. Não caia na armadilha da justificação. Um dos maiores erros que Maquiavel alertava era ceder ao ego. Quando alguém ataca sua reputação, seu instinto é se defender, justificar-se, provar que estão errados. Mas Maquiavel diria, nunca defenda sua honra sob pressão. A defesa imediata é uma reação, e reagir é mostrar fraqueza. Um rei não discute com um camponês. Um estrategista não explica seu silêncio. Pense em Steve Jobs durante os momentos mais difíceis da Apple. Nos anos 90, quando a empresa estava à beira da falência e os críticos o atacavam, Jobs raramente respondia diretamente. Em vez disso, ele trabalhava nos bastidores, desenvolvendo produtos revolucionários como o iMac. Quando voltou ao centro do palco, não foi com justificativas, mas com resultados. Ele deixou que os produtos falassem por ele,
enquanto seus críticos se afogavam em suas próprias palavras. No mundo atual, vemos isso em líderes como Satya Nadella, CEO da Microsoft. Quando assumiu a empresa em 2014, enfrentou ceticismo sobre sua capacidade de liderar uma gigante em declínio. Em vez de se justificar, Nadella focou em ações. Reestruturou a empresa, investiu em computação em nuvem e deixou que os resultados calassem os críticos. Ele não reagiu. Ele redefiniu a narrativa. Conselho prático. Se alguém te acusar ou questionar sua competência, resista à tentação de se explicar imediatamente. Em vez disso, redirecione a conversa para algo que você controla. Por exemplo, se alguém diz, você não está entregando resultados, responda calmamente. Vamos focar no que podemos fazer para melhorar os resultados. Isso desarma o ataque sem te colocar na defensiva. A estratégia da passividade estratégica Maquiavel sabia que passividade, quando escolhida deliberadamente, é uma forma de poder. Não é fraqueza, é controle. Quando você escolhe não reagir, você força o mundo a se ajustar a você. Os outros, movidos pelo impulso de falar, agir ou corrigir, acabam se desgastando, enquanto você permanece intacto. Um exemplo histórico marcante é o de Mahatma Gandhi. Durante a luta pela independência da Índia, Gandhi usava a não-violência como uma forma de passividade estratégica. Quando os britânicos o provocavam com prisões ou repressões, ele não reagia com violência ou discursos inflamados. Em vez disso, organizava marchas pacíficas, como a Marcha do Sal, que colocavam a pressão de volta nos opressores. Sua recusa em reagir diretamente fazia os britânicos parecerem brutais, enquanto ele permanecia moralmente superior. No mundo corporativo, vemos isso em líderes como Jeff Bezos. Durante os primeiros anos da Amazon, quando analistas criticavam o modelo de negócios da empresa por não gerar lucros imediatos, Bezos não se apressava em responder. Ele continuava focado em sua visão de longo prazo, reinvestindo cada centavo no crescimento da empresa. Enquanto os críticos se cansavam de atacar, a Amazon se tornava uma gigante intocável. Conselho prático. Quando enfrentando pressão para agir, pergunte-se: qual é o custo de não fazer nada agora? Muitas vezes, você perceberá que esperar é mais poderoso do que agir. Se você está em um conflito, deixe o outro lado se exaurir tentando te forçar a reagir. Sua calma será sua maior força. O poder de ser incompreensível Maquiavel valorizava a arte de ser incompreensível. Quando as pessoas não conseguem prever suas reações, elas não sabem como te manipular. Quem não sabe o que te ofende, não sabe como te ofender, ele dizia. Ser imprevisível é ser intocável. Um exemplo moderno é o de Vladimir Putin. Independentemente do que você pense dele, sua habilidade de manter o mundo em suspense é inegável. Durante crises internacionais, como a anexação da Crimeia em 2014, Putin raramente respondia diretamente às críticas. Ele deixava que os líderes ocidentais fizessem suposições, debatessem e se dividissem, enquanto ele movia suas peças nos bastidores. Sua imprevisibilidade o tornava uma figura temida, porque ninguém sabia ao certo o que ele faria em seguida. Na vida pessoal, você pode aplicar isso em situações menores. Imagine que um colega está tentando te sabotar em um projeto. Em vez de confrontá-lo diretamente, mantenha-se neutro. Sorria, seja educado, mas não revele suas intenções. Deixe que ele se pergunte se você sabe ou não do plano dele. Essa incerteza o fará hesitar, enquanto você planeja sua próxima jogada. Conselho prático. Cultive a arte de ser vago quando necessário. Se alguém te pressiona por uma opinião ou decisão, responda com algo como: estou considerando todas as possibilidades. Isso mantém suas opções abertas e força os outros a revelarem. Mas antes de você se comprometer, o jogo de grupo. Como dominar sem falar Maquiavel? Sabia que o poder não é apenas individual, é social. Em grupos, a pessoa que fala menos, mas age com mais intenção, é a que define o tom. O silêncio carregado faz os outros buscarem sua aprovação, ele observava. Quando você se recusa a reagir primeiro em um ambiente de grupo, você se torna o centro gravitacional. Pense em uma reunião de trabalho. Todos estão ansiosos para compartilhar ideias, defender posições, ganhar atenção, mas a pessoa que espera, observa e fala apenas quando o momento é certo, essa pessoa é percebida como a mais poderosa. Um exemplo clássico
é Warren Buffett. Durante reuniões de acionistas, Buffett é conhecido por ouvir pacientemente antes de oferecer insights. Quando ele fala, todos param para ouvir, não porque ele é o mais alto, mas porque sua paciência construiu autoridade. Conselho prático. Em uma reunião ou grupo, comprometa-se a falar apenas depois que pelo menos 3 pessoas tiverem se manifestado. Use esse tempo para mapear as dinâmicas. Quem está tentando impressionar? Quem está inseguro? Quando você finalmente falar, seja breve e direto. Sua economia de palavras fará com que cada uma delas tenha mais peso. A arte de redirecionar a culpa. Maquiavel era um mestre em usar o silêncio para redirecionar a culpa. Quando todos estão reagindo, gritando, apontando dedos, a pessoa que permanece calma se torna o porto seguro. Os outros projetam confiança em você, mesmo que você não diga nada. Um exemplo histórico é o de Franklin D. Roosevelt durante a Grande Depressão. Enquanto o país entrava em pânico, FDR usava seus famosos bate-papos ao lado da lareira para transmitir calma, não urgência. Ele não reagia às críticas com defesas agressivas. Em vez disso, explicava suas políticas com uma tranquilidade que fazia os americanos confiarem nele, mesmo em tempos de caos. Hoje vemos isso em líderes como Jacinda Ardern, ex-primeira-ministra da Nova Zelândia. Durante a pandemia de Covid-19, enquanto outros líderes se atrapalhavam com respostas rápidas e contraditórias, Ardern mantinha uma abordagem calma e deliberada. Sua recusa em reagir impulsivamente às críticas a fez parecer a adulta na sala, enquanto outros pareciam desesperados por aprovação. Conselho prático. Quando acusado em um grupo, não se defenda imediatamente. Em vez disso, redirecione a conversa. Se alguém diz, você não fez sua parte, responda com algo como, vamos focar em como podemos resolver isso juntos. Isso desarma o acusador e te coloca como a voz da razão. O golpe final. Quando agir, faça-o com precisão. Maquiavel sabia que a paciência não é sobre nunca agir, mas sobre agir no momento certo. Quando você finalmente se move, após observar, esperar e deixar os outros se exporem. Seu golpe deve ser tão preciso que parece inevitável. O movimento final deve parecer a restauração da ordem, ele dizia. Um exemplo histórico é o de Napoleão Bonaparte. Durante suas campanhas, Napoleão frequentemente deixava seus inimigos avançarem primeiro, revelando suas estratégias. Só então ele lançava um contra-ataque devastador, muitas vezes em um momento em que seus adversários estavam exaustos. Sua vitória na Batalha de Austerlitz, em 1805, é um exemplo clássico. Ele deixou os exércitos inimigos acreditarem que estavam em vantagem apenas para surpreendê-los com um ataque que mudou o curso da guerra. No mundo moderno, pense em como a Apple lança seus produtos. A empresa raramente responde às especulações da mídia sobre novos iPhones ou Macs. Em vez disso, deixa o mercado fervilhar com rumores enquanto trabalha nos bastidores. Quando o produto é finalmente revelado, não é apenas um lançamento. É um evento que redefine a indústria. Conselho prático. Quando você decidir agir, faça-o com clareza e impacto. Se você esperou uma semana para responder a uma provocação, certifique-se de que sua resposta seja tão bem pensada que encerre a discussão. Por exemplo, em vez de responder a um insulto com outro, ofereça uma solução ou uma observação que mude a narrativa a seu favor. Conclusão. Torne-se intocável com a regra de Maquiavel. A regra de Maquiavel, nunca reaja primeiro, é mais do que uma tática. É uma filosofia de vida. Em um mundo que nos pressiona a responder imediatamente, a postar, a comentar, a defender, o verdadeiro poder está em resistir a essa urgência. É em usar o silêncio como uma arma, a paciência como uma armadura e o tempo como um aliado. Seja na política, nos negócios ou nas relações pessoais, quem controla o ritmo controla o jogo. Comece hoje mesmo a aplicar essa sabedoria. Na próxima vez que alguém tentar te provocar, pare. Observe, espere. Deixe que eles se exponham, enquanto você reúne suas forças. E quando agir, faça-o com a precisão de um mestre. Como Maquiavel nos ensina, o poder não está em vencer a batalha do momento, está em vencer a guerra da dinâmica. Se este vídeo te inspirou a repensar como você joga o jogo do poder, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar nos comentários. Como você planeja
Usar a regra de Maquiavel na sua vida. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que transformam. Até o próximo vídeo e lembre-se, nunca reaja primeiro.